Fala, galera, boa noite. Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite, Manoel, mais uma vez. Boa noite, Samir. Boa noite, Guilherme. Essa semana eu tô fora do meu dia. Eu precisei trocar com a de biologia ontem. Mas... E aí, Samira, sumiu, hein? Tá sumida. Imagina. Mas depois pega as aulas lá no YouTube que vai dar certo. Tenta arrumar um tempinho aí. Galera, então, para não atrasar a próxima aula, eu vou começar de uma vez. Se o pessoal for entrando aí, a gente vai tentando colocar ele no mesmo rumo da gente. Então, o assunto de hoje é um assunto muito, muito importante para o Enem. Vai cair, na prova nem chegou, mas eu tenho certeza que vai cair, que é a Era Vargas. E a gente vai fazer aquele mesmo esquema de sempre. Vou dar uma pincelada, fazer um resumão rapidinho, para a gente só se inteirar sobre o tema. E logo depois a gente vai partir para as questões. Qualquer dúvida, pergunta, questionamento, pode parar a aula, ligar o microfone, mandar no chat, que a gente tenta esclarecer para vocês. Se eu não conseguir no momento, posteriormente eu tento resolver. Tá dando para ouvir certinho? Tá aparecendo slide para vocês aí? Pode começar? Só sinaliza um ok para mim, por favor. Show, Guilherme, valeu. Então, a Era Vargas. Aqui eu, como sempre, né, trouxe primeiro uma linha do tempo, né, para a gente saber onde nós estamos. Na história, a gente tem que se adequar, né, àquele tempo, levar o pensamento para aquela época, para a gente entender tudo o que está acontecendo. Por isso falo bastante isso, um professor meu me falava, que não adianta a gente estudar história com os olhos de hoje, né? A gente meio que tem que viajar para aquele tempo, para a gente entender o que está acontecendo com os olhos do pessoal daquela época, e porque com os olhos de hoje, muitas coisas parecem totalmente absurdas para a gente, né? Mas vamos lá. A Era Vargas vai do ano de 1930, depois do golpe de 1930, que a gente terminou a aula de República Velha nele, né? E vai até 1945, no fim do Estado Novo. E aqui, nessa linha do tempo, coloquei várias coisas que aconteceram nesse tempo, e ele é dividido em três etapas, né? Governo provisório, que vai até 1934, governo constitucional, que vai até 1937, e Estado Novo, que é o mais longo, que vai até 1945. A gente vai passar por esses períodos aí, para a gente entender mais ou menos como é que foi. Vocês já devem estar cansados de estudar esse tema, né, galera? Então, a Era Vargas, como eu disse, foi dividido em três momentos, né? O governo provisório, que vai do golpe de 1930 até 1934. O segundo governo constitucional, que vai de 34 a 37, é o período que a gente tem a Constituição, e o Estado Novo, que é o governo, a parte mais autoritária do governo Vargas, né, que vai de 37 até 45. Vamos entender, então, cada uma dessas partes. O governo provisório começou com a Revolução de 1930, né, que a gente estudou na última aula, que depois da política café com leite, começou a ter, não estava agradando mais a população, nem os tenentes, e com isso teve esse golpe de 1930 colocando Vargas no poder, né? Com isso, quando ele assumiu o poder, ele suspendeu a Constituição. E foi o momento que ele governava do jeito que ele queria, entendeu? Foi um momento marcado pela centralização política, né? Ele era o poder e ele comandava tudo, então foi marcado por essa, eu até coloquei em negrito porque o governo provisório foi marcado por isso, a centralização política. Além disso, a gente teve a criação dos ministérios de trabalho e da educação, que vai começar a engatinhar para ter a CLT, as leis trabalhistas e tudo mais. Primeira vez nós temos voto secreto e votos para as mulheres, que a gente lembra, né, que o voto era voto de cabresto, né, que era o que o coronel queria, era o que acontecia, né?
E também, no ano de 1932, ocorre a Revolução Constitucionalista Paulista, que a burguesia paulistana não estava contente com o governo de Vargas, né? Que tava, não tinha nem Constituição, entendeu? Eles estavam bem receosos nesse momento. E ocorre a Revolução de 1932. Para tentar apaziguar essa revolução, mesmo não querendo, mesmo sendo pressionado a isso, ele mesmo não queria, ele cria uma Constituição em 1934, onde se começa o segundo governo constitucional, que é a segunda parte da era Vargas. Ele estabeleceu uma Constituição. Nessa Constituição, o que estava estabelecido de muito importante era o voto secreto, o voto feminino, que agora está garantido na Constituição, além de leis trabalhistas, né, que começou a ter para uma forma de angariar a população também geral, né, o povo operário, o trabalhador, e trazer ele para o seu lado, né. Nesse momento também, a gente tem que ficar atento a uma coisa que está acontecendo. A separação de dois grupos, tanto a Ação Integralista Brasileira como a Aliança Nacional Libertadora. Uma de cunho meio que fascista, por Plínio Salgado, e a Aliança Nacional Libertadora, que era mais um cunho socialista. Então, começou um embate entre esses dois grupos. Além disso, nós tivemos a Intentona Comunista de 1935, que foi uma tentativa de golpe comunista para tentar tomar o poder no país. E tudo isso, galera, foi aumentando o poder de Getúlio Vargas. Ele virava, comunistas estão tentando tomar nosso país. Aí a população apoiava Vargas, ele aumentava o seu poder e ainda continuava governando o país. Além disso, teve o Plano Cohen, de 1937, que foi um falso alarme de golpe comunista. Alguns anos depois, ficou esclarecido que o próprio Vargas sabia esse Plano Cohen, que foi uma falsa tentativa de golpe para ele poder continuar aumentando seu poder e sua popularidade na população, né? É muito bom, né? Ele fingiu que teria um golpe constitucional, desculpa, comunista, e ele mesmo tirou essa ameaça do país, mas é uma ameaça que nunca existiu. Era falso, né? Esse foi o Plano Cohen de 1937. Galera, tem aqui alguma dúvida? Nós estamos em poucas pessoas aqui hoje, né? Mas podem falar, fica à vontade. Beleza. Depois, como eu tinha falado, ele foi angariando poder, subindo a população, chegou no momento que estabeleceu o Estado Novo, que foi de 1937 até 1945. Foi, de longe, a parte mais ditatorial do governo dele. E o mundo inteiro estava tendo exemplos de governos autoritários e extremistas, né? Neonazismo na Alemanha, tinha fascismo na Itália também. Então, tudo isso foi dando uma ênfase maior para Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, na verdade, alguns historiadores falam que ele tinha um totalitarismo único, porque mesmo com ele gostava ali do neonazismo da Alemanha, do fascismo da Itália, mas ele tinha particularidades, peculiaridades que era só do governo brasileiro, só do governo dele. Então, era um governo ditatorial, podemos dizer assim, personalizado para o Brasil. Ele colocava o jeito que ele queria e era isso. Nesse momento do Estado Novo, tem a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai ser muito, muito importante para o governo de Vargas. Era basicamente o presidente tinha o controle de toda a mídia da nação. Ou seja, ele veiculava o que ele queria. O que não queria também não era veiculado. Então, ou seja, todas as propagandas eram voltadas para aumentar a popularidade do governo, mostrando só coisas boas, que o governo estava lindo, que tudo estava mil maravilhas, e não estava, na verdade, né? Mas ter esse domínio da imprensa
ajudava muito ele. Além disso, no período do Estado Novo, foi um período de uma crescente industrialização do país. É, além da Companhia do Vale do Rio Doce, também teve a CSN, né, que foi um presente dos Estados Unidos para o Brasil, né, com o intuito do Brasil ajudar na Segunda Guerra Mundial. Além disso, teve a consolidação das leis de trabalho. O que ele pensou? Que é agradar gregos e troianos. Ele já estava agradando a burguesia com a indústria, com tudo mais, e também queria agradar os operários. Com isso, ele criou a CLT, garantia direitos aos funcionários também, aos empregados. E isso ele ia ganhando o pessoal, ganhando de todos os grupos possíveis. Contudo, na Segunda Guerra Mundial, um pouco após, teve uma revolta onde eles não queriam mais esse governo ditatorial, principalmente em Minas Gerais, onde foi o pico dessa revolta, e começou a ter vários picos contra o governo do Vargas, né? E até que em 1945 culminou com um golpe militar, aí Eurico Gaspar Dutra assumiu o poder. Galera, a gente sabe que em 1951, na eleições democráticas, ele volta, mas isso é para outra história, outro momento. Até aqui no governo da Era Vargas, tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Deu para entender certinho? Tranquilo? Beleza, Guilherme, valeu. Vamos então para a parte que vocês gostam, né? Das questões. Aqui foi só um resumo para a gente entender e não entrar cru, né? Nas questões. Vamos lá. Questão Enem 2020. Como sempre, aquela dica de sempre, ler primeiro o comando. A situação descrita no texto alterou-se durante o regime do Estado Novo, porque o meio de comunicação foi instrumentalizado para o quê? Aqui é uma pergunta sobre os meios de comunicação que a gente acabou de conversar. Vamos ler o texto. Mesmo com a instalação da quarta emissora no Rio de Janeiro, a Rádio Educadora, em janeiro de 1927, a música popular ainda não desfrutava desse meio de comunicação para se tornar mais conhecida. Renato Mursi, um dos maiores radialistas de todos os tempos, registrou no seu livro, Nos Bastidores do Rádio, que as emissoras veiculavam apenas um certo tipo de cultura, com a programação quase só chamada música erudita, conferências maçantes e palestras destituídas de interesse. E acrescentou nada de música popular. Em samba, então, nem era bom falar. Claramente aqui, galera, uma ditadurazinha, né? Falta de liberdade de expressão. Então, a situação descrita no texto alterou-se durante o regime do Estado Novo, porque o meio de comunicação foi instrumentalizado para o quê? Qual alternativa vocês marcariam como acerto? Visto tudo que a gente conversou, mais o texto. Podem falar, galera. Está é o momento de... Guilherme foi de B, Samira foi de D. Emanuele, o que você acha? Você acha que é B, que é D, que não é nenhuma, que os dois estão errados? Emanuele acha também que é a D. Então, galera, como a gente conversou, a questão da propaganda durante o Estado Novo foi usado para aumentar a popularidade do governo do Vargas, né? Então, a alternativa que se encaixa muito bem é a B, que é ampliar o alcance da propaganda política e ideológica. Era para isso que servia o rádio na época, é só para fazer propaganda do governo, entendeu? As elites oligarcas já nesse momento já não estava muito em alta, né? Desde o golpe de 1930.
Samira e Emanuele, deu para entender por que na letra D? E por que é a B? Uhum. É bom ter isso em mente, que eles gostam muito de perguntar sobre essa questão da propaganda, né? Como que era feito na época do governo Vargas. E sempre pensar que era para popularizar, sempre passar a imagem de bom presidente, carismático, que atendia a todos, uma população, desde do pobrezinho até o mais rico. Então, era bem usado para ampliar o alcance da propaganda política e ideológica. Essa alternativa casa muito bem com a questão. Em 2018. Olha como eles gostam de questão de propaganda da época dos meios de comunicação. É uma imagem que traz o Vargas brincando com a criança, né, com um semblante feliz. Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, com o intuito de quê? Samira foi de D. Mais alguém acha outra coisa? Concorda com a Samira? Guilherme acha que é D também. Manoel acha que é D. Isso aí, galera. Gostei. Tipo assim, vocês pegando essa questão da propaganda, vocês que erraram a outra questão, pegando isso aí que tudo foi manipulado para parecer que aprovar o governo e tudo mais, tudo era benéfico para o governo, a alternativa dele fica bem clara, né? Que é conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. Eles utilizavam de todos os meios possíveis para transparecer que aquele governo era o ideal para o Brasil, entendeu? De uma forma também de aumentar a popularidade do presidente. Ele conseguir se manter no poder, né, galera? Foi 15 anos de mandato, né? Muita coisa. Então, para ele conseguir ficar lá por muito tempo, tiveram várias artimanhas. Vocês entendendo isso, para mim, eu fico super satisfeito, porque vai ter questão disso, com certeza. Sempre tem. Aí, letra D. Enem de 2014. Vamos ler o comando. Uma resposta do Estado brasileiro à conjuntura econômica mencionada foi. Então, o que ocorreu na economia do Brasil no momento? Vamos ler primeiro o texto. Ao deflagrar-se da crise mundial de 1929, a situação da economia cafeeira se apresentava como se segue. A produção, que se encontrava em altos níveis, teria que seguir crescendo, pois os produtores haviam continuado a expandir as plantações até aquele momento. Com efeito, a produção máxima seria alcançada em 1933, ou seja, no ponto mais baixo da depressão, como reflexo nas grandes plantações de 1927 e 1928. Entretanto, era totalmente impossível obter crédito no exterior para financiar a retenção de novos estoques, pois o mercado internacional de capitais se encontrava em profunda depressão e o crédito do governo desaparecera com a evaporação das reservas. Texto do Furtado, livro Formação Econômica do Brasil. Então, o que o Estado brasileiro fez para melhorar o que a gente acabou de ler no texto, né? O que vocês acham que a gente falou isso? Claro, Samir, volta. E aí, galera, o que aconteceu? Que a gente conversou sobre isso, que melhorou durante o governo Vargas.
Guilherme acha que é a D. Samira também. Isso aí, galera. A gente conversou sobre isso, né, que ocorreu um avanço na indústria, né, durante o período Vargas, principalmente com a Companhia Vale do Rio Doce, mais a CSN, e foi meio que uma resposta, né, à depressão da crise de 29, após a depressão, né, que foi o período que estava terminando. Então, a gente sabendo disso, parabéns, galera. Estou aí. Ficou fácil nessa aqui, né? Eu acho. E essa é uma questão também, estava dando uma relida nas alternativas, que dá para ir por eliminação, né? Letra E, financiamento de pequenos agricultores. Isso não ocorreu, né? Incremento da mão de obra imigrante. Também a gente não sabe sobre isso. Reformulação do sistema fundiário. Também não, né? Até hoje não tem isso. E atração de empresas estrangeiras. Também a gente sabe que foi com o pico da industrialização, bem mais para frente, que as empresas estrangeiras vieram para o Brasil. Então, por eliminação, também daria para ir nela. Em 2016. Uma razão para a adoção da política de imigração mencionada no texto foi o quê? Agora a gente vai ter que entender um pouco nessa questão sobre as preferências políticas do Vargas. Em 1935, o governo brasileiro começou a negar vistos a judeus. Posteriormente, durante o Estado Novo, uma circular secreta proibiu a concessão de vistos a pessoas de origem semita, inclusive turistas e negociantes, o que causou uma queda de 75% da imigração judaica ao longo daquele ano. Entretanto, mesmo com as imposições da lei, muitos judeus continuaram entrando ilegalmente no país durante a guerra e as ameaças de deportação em massa nunca foram concretizadas, apesar da extradição de alguns indivíduos por sua militância política. O que vocês acham que essa política de colocar os judeus para fora foi tomada? Valeu, Valdir, boa noite. O assunto de hoje era Vargas, tá? A gente fez um resumo bem rápido sobre o período e a gente está nas questões aqui. Quer que volte? Alguma dúvida, alguma coisa assim, Valdir, sobre o assunto? Show. Samira falou C. Foi para essa questão, Samira, que você falou C? Guilherme, acho que é a B. Valdir, tu chegou agora, mas acha alguma coisa? O texto fala do momento do Estado Novo, onde começou a ter, o Brasil começou a expulsar judeus do país, né? Então, a pergunta é uma razão para essa adoção dessa medida? Você acha que é por quê que o governo começou a realizar a expulsão dos judeus? Isto, na era Vargas. Ah, todo mundo acha que é B? Mais uma vez, todo mundo acha que é a B? Ou C?
Então, galera, vou falar para vocês que não é nenhuma das duas. Como a gente conversou na criação quando virou Estado Novo ali, o que estava acontecendo no mundo? O, o governo Vargas, o Vargas, ele tinha tava muitos governos autoritários e totalitaristas pelo mundo, igual a gente conversou. Dentre eles, o neonazismo, que era uma forte influência para o Vargas, além do fascismo e mais alguns outros. Essa exclusão de judeus, não lembra vocês nada assim? Então, sai um pouco da caixinha assim, ó. No mesmo momento, em 1937, 38, em 39 vai eclodir alguma coisa no mundo assim. Isso aí, letra E. É porque é, aqui esse texto faz bem essa leitura do momento. Igual eu falei com vocês no início da questão. Aqui essa questão vai usar pelas preferências políticas do governo da época. E também o que estava acontecendo no mundo, né? Que era o ápice dos governos totalitários. E como eu disse para vocês, o governo Vargas foi meio que um totalitarismo personalizado, né? Bem a cara dele, o que ele queria, mas não deixava de ser um caráter ditatorial, né? E, e essa expulsão, essa meio que uma xenofobia com os judeus, meio não, uma xenofobia, né? Era bem em relação a essa simpatia com o projeto totalitário alemão, entendeu? Que é a letra E. A letra C, que falaram a letra C, oposição do clero católico à expansão de novas religiões. A Igreja Católica não tem muito poder. A gente está falando de 1930, 40. A Igreja Católica já não tem esse poder forte, né? O que tinha um poder da época era a burguesia, a indústria, os cafeicultores, né? A igreja tinha muita voz, a Idade Média, que a gente já até conversou sobre isso, tudo mais. Letra B, reserva de postos de trabalho para a mão de obra local. Também não era isso porque faltava mão de obra local, né? Se fosse ter para segurar vagas assim também não era alternativa viável. Deu para entender por que a letra E, galera? Foi uma questão mais chatinha, mas é bem de interpretação e saber entender que aqui ela está cobrando as preferências políticas do governo da época, que, como a gente conversou, é bem totalitário, em relação aos judeus. Show, Guilherme. Valeu aí. E deu para entender também por que não é a letra B nem a letra C? Ah, deu, né? Show. Letra D, viagem total, né? Apoio da diplomacia varguista, opiniões dos líderes árabes. Então, 2017. O controle sobre os meios de comunicação. Aí, mais uma questão sobre meios de comunicação que eles gostam muito, de propaganda, igual eu falei com vocês. Foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política na medida em que visava o quê? Vamos ler o texto. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões, através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, os significados das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Qual alternativa vocês marcariam? Samira A. Mais alguém? Valdir A. Mais alguém acha alguma coisa?
Manuel também acha a letra A. Isso aí, galera. Eu fico bem satisfeito de que essa questão da propaganda, da época do governo, do Estado Novo, principalmente, né, que foi criado, o Departamento de Propaganda, fica bem fixado na mente de vocês, que sempre vai cobrar essa questão, é sempre seguindo o mesmo padrão. Todas as alternativas que a gente fez dessas questões desse tipo, em relação à propaganda, é sempre isso, melhorar a imagem do governo, conquistar o apoio popular para legitimar o governo, a propaganda com apoio, com ideais carismáticos e tudo mais, entendeu? Vocês tendo esse conceito na cabeça de vocês, eu já fico super satisfeito, porque vai ter questão disso, com toda certeza, no Enem. Alguma dúvida nessa questão? Alguém ficou? Valdir, que chegou depois. De boa? Show. A questãozinha de 2015. Vamos direto para o comando, igual já falei para vocês, para a gente não perder muito tempo. O discurso proferido em uma celebração em que as bandeiras estaduais eram queimadas diante da bandeira nacional revela o pacto nacional proposto pelo Estado Novo, que se associa ao quê? Vamos ver o texto. Bandeira do Brasil, és hoje a única, hasteada a esta hora em todo o território nacional, única e só. Não há lugar no coração do Brasil para outras flâmulas, outras bandeiras, outros símbolos. Os brasileiros se reuniram em torno do Brasil e decretaram dessa vez com determinação de não consentir que a discórdia volte novamente a dividir. Tendo em vista o texto e que o governo Vargas, o Vargas nem tinha partido político, ele era contra partidos políticos e contra essa divisão, ele queria centralizar o poder nele, somente nele. Visto isso, teve esse momento, que foi a queima das bandeiras dos estados, e ele falando que o Brasil era o único que existia, não tinha que existir estado. Então, bem totalitarista, né, galera, igual a gente conversou, que ele, bem resquícios neonazistas, fascistas. Qual alternativa vocês marcariam nessa questão? Vamos lá. Entender isso tudo que a gente conversou no início da aula. Samir acha que é. Alguém? Valdir, Guilherme, Emanuele. Guilherme acha que é C. Mais alguém? Alguém concorda com algum dos dois? Alguém discorda com os dois? Vamos lá, galera. A hora de errar é agora. Pra gente corrigir isso aí. Pode chutar à vontade. Mas alguém acha alguma coisa? Ninguém acha mais nada? Pode acha que é. Então, nós temos dois C e duas alternativas E. Vamos ler as duas. O discurso, vamos ler o comando. O discurso proferido em uma celebração em que as bandeiras estaduais eram queimadas diante da bandeira nacional revela o pacto nacional proposto pelo Estado Novo, que se associa ao que? Letra C. Adoção de práticas políticas autoritárias, considerando a contenção dos interesses regionais dispersivos. Letra E. Defesa da unidade do território nacional, ameaçado por movimentos separatistas contrários a políticas varguistas. Samira já mudou, hein? Galera, realmente é a letra C. Esse aqui eu marquei o gabarito errado, tá? É a letra C mesmo. É a adoção de práticas políticas autoritárias, considerando a contenção dos interesses regionais dispersivos. Foi um erro aqui na hora de colorir a questão. Mas a letra C,
porque quem falou a letra E, essa defesa do território nacional é sim válida, mas não tinha movimentos separatistas nesse momento, né, do Estado Novo, entendeu? Então, essa não era a ameaça. E a letra C, que é a adoção de práticas políticas autoritárias, porque os interesses, cada região queria estabelecer seu próprio, tinha várias diferenças de leis, do que acontecia, cada estado lidava de certa forma, e essa era o medo do Vargas na época do governo brasileiro. Vocês chegaram a entenderam essa questão? Sendo a alternativa C? Valdir que falou que a letra E, conseguiu entender por que é a letra C? Show. Galera, mais uma questão de 2010 agora. A adoção de novas políticas públicas e as mudanças jurídico-institucionais ocorridas no Brasil, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, evidenciam o papel histórico de certas lideranças e a importância das lutas sociais na conquista da cidadania. Desse processo resultou no quê? Vamos ler. Era em 2010. De março de 31 a fevereiro de 1940, foram decretadas mais de 150 leis novas de proteção social e de regulamentação do trabalho em todos os seus setores. Todas elas têm sido simplesmente uma dádiva do governo. Desde aí, o trabalhador brasileiro encontra nos quadros gerais do regime o seu verdadeiro lugar. Essa é aquilo que a gente conversou, né? Que ele começou a tentar agradar gregos e troianos, inclusive os trabalhadores. Qual alternativa vocês marcariam? Essa questão. Samira D. Mais alguém? Guilherme, acho que é a D. Isso aí, galera. Fico feliz. De verdade. Você conseguiria entender, então, os pontos principais que eu queria da questão da Era Vargas, que foi a questão da propaganda, que eu acho que ficou bem fixo em vocês. Na primeira questão, vocês tiveram algumas dúvidas, mas deu para pegar depois nas outras, né? A questão do autoritarismo, que ele meio que ele dava uma namorada no fascismo, no neonazismo na época. Lembrar que o Estado Novo foi muito autoritário, e a questão da garantia de leis, né, que tentou agradar os trabalhadores também, de uma forma de agregar aquele grupo para subir a sua popularidade, né. O Getúlio Vargas foi conhecido como o pai dos pobres, porque garantia vários direitos, né, e vocês ficando com esses conceitos na cabeça, pode ter certeza que vocês vão conseguir ler certinho o que o comando está pedindo, vocês vão acertar todas as questões de Era Vargas. E isso aí, galera, letra D. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. É sempre um prazer estar aqui. Espero que tenha ficado claro, que tenha pegado os pontos chaves que eu queria passar para vocês. Alguma dúvida sobre o tema? Algum comentário, alguma pergunta?
Alô, galera. Boa coisa. Tudo tranquilo? Então, beleza. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Boa noite para vocês.